Vamos falar um pouquinho de classes agora. Sair um pouquinho dos atributos, variáveis, operadores. Vamos falar de classes e como as classes se comportam. Basicamente, tudo que a gente desenvolve é desenvolvido dentro de uma classe. Então, o trabalho com uma linguagem como Java, o trabalho na criação de um sistema em Java, basicamente consiste em criar as classes e colocar essas classes para trabalhar para a gente. E aí cada classe vai ter suas regras, vai ter suas informações, vai ter sua função dentro de um programa. A classe é uma unidade que a gente declara, e aí a própria ferramenta já facilita a vida da gente, né? Botãozinho direito, criar uma nova classe, a ferramenta já cria isso pra gente, mas basicamente é um comandinho lá, né? É operador de acessibilidade, então public, class, nome da classe, e aí o corpo dela eu já venho declarando o conteúdo dessa classe. E aí uma coisa que já é uma observação importante, quando a gente cria uma nova classe em Java, essa classe passa a ser um tipo dentro da minha linguagem que eu posso usar do mesmo jeito que eu uso uma variável, do mesmo jeito que eu uso int, por exemplo. Essa classe passa a ser um tipo de dado que eu posso trabalhar, ok? Então vamos supor que eu criei uma classe A, eu fui lá no Eclipse, nova classe, public class A, e aí ela vai ter um corpo ali com atributos, com métodos e por aí vai. Fui colocando o conteúdo dessa classe. Essa classe ela é um tipo. Eu posso criar uma instância dessa classe, eu posso atribuir ela como valor para dentro de uma variável, eu posso colocar ela dentro de uma lista, posso mandar exibir essa classe, eu posso fazer com ela qualquer coisa que eu faço com qualquer outro tipo que já existe em Java. Por isso Java é dita como uma linguagem extensiva. Toda vez que eu crio uma nova classe, eu estou estendendo a linguagem, criando novos tipos, criando novos recursos para poder trabalhar com eles. Okay? Essa é uma observação importante. Daqui a pouquinho, avançando na disciplina, a gente vai ver o tanto que isso é importante e como que a gente trabalha com as classes, assumindo o papel dos tipos de dados, e isso é muito usado nos sistemas e tem um poder muito grande. Você pode ir declarando os novos tipos conforme necessário ou criando as classes em Java, né? E aí toda declaração vai ter o seu modificador de acesso, público para as classes na maioria dos casos, né? E aí para arquivos, para variáveis, para métodos, cada um vai ter o modificador de acesso. A extensão de toda a classe é um ponto Java, né? Depois que eu compilo e aí que eu vou distribuir a aplicação, ela vai no formato de um ponto class, que é a classe compilada, né? Mas toda classe que eu crio é um ponto Java, é um novo tipo na linguagem. Aqui mostra a simples declaração da classe, né? Então public class account, aí o que seria o corpo da classe vem aqui dentro. É uma declaração de classe, primeira letra maiúscula, como a gente combinou, padrão que a gente vai seguir. E a partir da hora que eu crio isso aqui, eu tenho um novo tipo no meu sistema, o tipo account, que eu posso usar ele da forma que eu achar melhor. E aí daqui para frente eu vou começar a encher o conteúdo dessa classe aqui, né? Eu vou começar a codificar nela, basicamente definindo variáveis, atributos e métodos, né, com os seus parâmetros. Falando em métodos, os métodos são basicamente aquilo que a classe vai executar. Então tudo que uma classe tem de trabalho a ser feito está sendo feito por algum método dessa classe. Então basicamente a ideia que está por trás de uma classe é essa. A estrutura dela possui informações que eu armazeno e possui tarefas que ela executa. Essas informações provavelmente serão usadas para que ela execute essas tarefas, ou simplesmente ela armazena essas informações para que elas sejam transportadas de um ponto ao outro do meu código. Mas basicamente, toda vez que eu tenho uma operação a ser realizada, eu chamo essa classe que tem essa operação, e basicamente é como se eu falasse: classe, executa essa operação para mim, e ela vai lá e trabalha, usa as informações que precisa usar e retorna para mim o resultado daquela operação que ela fez. E aí parte
de todo o meu trabalho é codificar essas operações das classes, porque na hora que o sistema estiver executando, basicamente, serão essas classes que vão estar trabalhando para mim por meio da execução de seus métodos, beleza? Essa é a ideia por trás de um sistema de uma linguagem orientada a objetos. Ok, o que são os parâmetros de um método? Toda vez que eu tenho um método, eu vou passar informações para esse método para que ele possa trabalhar. Então eu passo isso em forma de parâmetro, eu vou ter ali na frente do nome do método um sinal para abrir um parênteses, tudo que vier dentro desse parênteses são parâmetros que eu estou passando para dentro do método. Essa informação pode ser usada dentro desse método. Cada parâmetro vai ter um tipo específico e um valor que é identificado pelo nome desse parâmetro. O tipo de retorno do método pode ser definido ou pode ser o void, como eu disse para vocês. Em muitos casos o método só vai trabalhar, executar uma operação, não vai retornar nada. Ou então ele pode retornar um tipo de dado, ele pode retornar um objeto, ele pode retornar um tipo primitivo, um inteiro, uma string, pode retornar qualquer coisa. Eu determino qual que é o tipo de retorno daquele método. Aqui então um exemplo de um método da minha classe account, que tem aqui dois atributos, um atributo name e um atributo balance, e um método aqui para fazer depósito. Esse método recebe um parâmetro identificado pelo nome deposit amount, e esse parâmetro é do tipo double. E aí, dentro do método, ele usa esse double aqui para poder trabalhar a operação de depósito, ou seja, faz referência para esse valor por meio do nome dele, executa a operação e não retorna nada. Tem o void aqui indicando que esse método ele só faz esse trabalho aqui, encerrou, ele não retorna nada, acabou, fez o papel dele. Okay? Ainda sobre métodos, os parênteses vazios que seguem no nome do método significa que ele não requer nenhum parâmetro, mas eles têm que existir. Todo método é seguido de um abre e fecha parênteses na frente do nome. Posso ter parâmetros ou não, mas os parênteses sempre vão existir. A instrução return, o return, significa que aquele método volta o controle para quem chamou. Ou seja, toda vez que eu estiver dentro do corpo de um método e eu tiver um return lá dentro, esse método é encerrado naquele momento e eu retorno para quem chamou aquele método, para quem pediu a execução daquele método. Se esse método retorna um valor, na frente do return eu coloco qual é o valor que ele está retornando. Se não, simplesmente return e o método se encerra sem retornar valor nenhum. É o caso do void. As classes costumam oferecer métodos públicos como get e set para acessar e para setar, para atribuir valor para suas variáveis. Isso é um padrão, isso é uma ótima prática, nem vou falar que é uma boa prática. Isso é a base para o encapsulamento, que a gente vai ver mais para frente quando eu estiver falando dos principais conceitos de orientação a objeto. Então, vamos criar isso por padrão também, vamos adotar essa postura para programar. Toda vez que eu criar uma classe de entidade, toda vez que essa classe vai representar uma entidade para mim, e eu tiver atributos, eu nunca vou criar esses atributos como públicos. Eu vou criar esses atributos sempre como privados, e eu vou ter métodos que vão me permitir ter acesso a esse atributo, mas ninguém vai acessar esse atributo diretamente. A gente vai ver por que mais para frente, mas por enquanto vamos simplesmente combinar que vamos adotar esse padrão, ok? Obviamente, isso é um padrão e não uma regra. Então, em algum momento, por alguma necessidade da minha aplicação ou por alguma lógica, talvez eu precise declarar um atributo e ele precise ser público. Eu preciso ter todo mundo acessando esse atributo, eu preciso dar acesso público para ele. Ok, não tem problema, isso não é uma regra intransponível, mas por padrão vamos ter sempre como privado. Se precisar por alguma necessidade, criamos o público.